Fala pessoal, tudo bem? Professor Dr. Marcelo Silva. Vamos conversar hoje sobre alguns aspectos relacionados ao treinamento de força. Passar algumas informações valiosas, evidentemente imparciais, e questionar uma informação recebida na internet. Às vezes o pessoal me pergunta, por que questionar a informação? Porque lamentavelmente algumas informações elas vêm para piorar o quadro em que nós já estamos. E em relação a piorar, eu quero dizer o seguinte, que é um desserviço a algumas informações por estarem erradas. Então, sem mais delongas, eu gostaria de te pedir primeiro ponto para você poder deixar o seu like aqui embaixo, para poder curtir, para poder dar uma força no canal, mandar para algum amigo que gostaria de entender e aprender mais sobre o treinamento de força. Então, sem mais delongas, eu vou apresentar para vocês o vídeo com as informações e apontar o que a literatura, não é vozes da minha cabeça, o que a literatura traz acerca disso, tá bom? Quem está treinando com baixa intensidade está perdendo músculo e não construindo. Primeiro ponto é que o indivíduo aqui deixou de lado a magnitude ou a importância, a relevância do esforço no aspecto da hipertrofia. Ou seja, treinar submáximo, treinar próximo da falha ou falha volitiva, ou treinar com a falha real. E dentro do aspecto de falha real, qual é o conceito de falha real adotado? É violação da cadência, violação da amplitude de movimento, é tentar insistir ou tentar brigar com o peso e perder aquela repetição? O que é o falha real adotado caso adote? Então ficou uma grande lacuna. E dizer que o indivíduo está perdendo músculo e não construindo acaba encorajando os indivíduos na academia, mesmo que com técnicas precárias, aumentem demasiadamente o peso, sacrifiquem a técnica e sacrifiquem inclusive a amplitude de movimento, que já vai entrar, só um momentinho que eu já vou passar isso. A gente vai ver pirâmide de Salles lá, o que é a base da pirâmide? A base da pirâmide aqui, a primeira coisa, fala sobre execução, porque execução ela realmente é um aspecto qualitativo de suma importância. E dentro da execução, que é uma análise qualitativa, nós também temos a amplitude de movimento. E a amplitude de movimento também interfere diretamente no esforço da sessão de treinamento. E o esforço se refere à carga interna, a uma carga fisiológica, é um parâmetro fisiológico. O volume é a rainha. Mas o que ele considera volume? Número de séries? Número de repetições ao todo? Carga de treino? Volume load? Porque carga de treino em relação ao volume, se eu aumentar o número de séries, eu aumento a carga. Se eu aumentar o número de repetições, eu aumento a carga. Se eu aumentar o intervalo entre as séries, eu aumento a carga. Se eu aumentar a frequência semanal com que eu treino determinado músculo, eu também aumento a carga. Qual é o conceito de volume adotado aqui? E é por esse motivo que eu falo, vamos sempre deixar a prescrição de treinamento de força sendo realizada pelos profissionais da educação física. Agora vamos falar aqui do aspecto da ciência. O que a ciência traz? Primeiro ponto, relação à amplitude de movimento, que é uma variável fisiológica, é um aspecto qualitativo de suma importância. Ronei Silveira Pinto e colaboradores randomizaram 40 homens em 3 grupos. Desses 3 grupos, um deles fazia amplitude completa, o outro grupo amplitude parcial e o último grupo controle, não fazia nada. E o interessante aqui é que o volume, no caso aqui carga, foi 36% menor no grupo que fazia amplitude completa. Aí você pensa assim, se eles faziam o mesmo número de séries e a mesma margem de repetições, havia diferença entre os grupos na quantidade de peso levantado. Você sabe o que foi o bacana aqui? Que ao avaliar a amplitude completa com 36% menor o volume versus amplitude parcial com volume 36% maior, os resultados foram, primeiro, relacionado ao teste de força. Ambos os grupos aumentaram a força. Contudo, o grupo que fez amplitude total com 36% a menos de volume aumentou de forma significativamente maior do que o grupo que fez parcial com 36% a mais de volume.
Com relação à hipertrofia, o indivíduo disse que havia perda de músculo, o indivíduo não estava construindo, ele estava perdendo músculo. 9,52% de hipertrofia versus 7,37% de hipertrofia. Evidentemente que não houve diferença entre os grupos, mas ambos hipertrofiaram de forma significativa. Próxima evidência, ainda falando sobre amplitude de movimento. Temos aqui diferentes amplitudes de movimento. Grupo de grande amplitude, pequena amplitude de movimento. 8 em cada grupo, 8 semanas de treino, 4 semanas de destreino. Então os indivíduos avaliaram inclusive o aspecto das alterações após a interrupção, após a cessação do treinamento. E o que foi bacana aqui? Ambos os grupos treinaram 3 vezes por semana. Um grupo fazia amplitude total e outro amplitude parcial, ambos com a mesma intensidade. Contudo, com amplitude parcial você consegue pegar mais peso. Então, apesar da intensidade relativa ser a mesma, a quantidade de peso aqui era maior do que a quantidade de peso aqui. Mesma velocidade, mesmo tempo sob tensão, então não havia diferença entre os grupos nesse aspecto, apenas na amplitude de movimento. A intensidade relativa era a mesma. Com relação ao comprimento do fascículo, se você tem um fascículo muscular e aumenta o tamanho, a espessura muscular também tende a aumentar. Em todos os músculos avaliados na semana 8, que foi a última semana de treino, houve maior aumento, ou aumento do comprimento do fascículo foi significativamente maior no grupo que treinou em grandes amplitudes. Com relação à quantidade de peso, dá uma olhada aqui. O grupo que treinou com grande amplitude, ou amplitude maior, apesar de menos peso, olha só, 19% a menos de peso no agachamento, 20% a menos de peso no leg press, 9,8% a menos de peso na extensão de joelhos, ou seja, em todos os exercícios houve uma menor quantidade de peso utilizado, como eu mencionei anteriormente. E quais foram os resultados? Estresse muscular 32% maior para maiores amplitudes, apesar de menos peso. Maior comprimento do fascículo com maior amplitude, mesmo que com menos peso. Maior ganho de força para maiores amplitudes, com menos peso. Tamanho do músculo aumentou mais no grupo que fez amplitude elevada, mesmo que com menos peso. Redução do percentual de gordura foi maior no grupo que fez com maior amplitude, mesmo que com menos peso. Parece que você não está perdendo músculo treinando com menos peso e maior amplitude, não. Parece que preocupar com o aspecto qualitativo faz a diferença. Mas agora vamos falar da intensidade mesmo, percentual de um RM? Vamos comigo? Para poder ver se você perde músculo? Lazevicius, 2 vezes por semana, 8 semanas durante 16 sessões no caso. Houve 2 grupos de treino, cada um fazendo em modelo unilateral. Então, dentro desse aspecto, nós temos 4 possibilidades, que foi o que Lazevicius fez. Um dos membros, baixa carga até a falha, baixa carga sem falha, alta carga com falha, alta carga sem falha. Foram os 4 grupos. 3 séries até a falha com 80% de um RM. E esse grupo aqui fez mais séries. Por quê? Porque eles faziam 60% do número de repetições desse membro aqui. Se fazia 60% do número de repetições, mas a carga total tinha que ser a mesma, então o número de séries aqui também foi maior. Tá bom? Então vamos lá. Aqui, maior número de séries para a equiparação do volume. O outro grupo, então, que nós temos 2, ambos os grupos treinando com alta carga. No outro grupo, nós tivemos o mesmo desenho, só que em vez de 80% alta intensidade, foi 30% baixa intensidade. Mesma dinâmica, até a falha, sem falha, ou seja, esforço máximo, sem esforço máximo, assim como no grupo anterior. E quais foram os resultados? Aqui falo do número de séries, evidentemente. O grupo que treinou sem falha fez um número de séries maior, conforme eu havia mencionado e falado anteriormente. Área de secção transversa, 80%
com falha, 80% sem falha, 30% com falha. Então, em relação à hipertrofia muscular, treinar com 30% de uma repetição máxima hipertrofia. Você não perde músculo, você ganha. Que estranho! No podcast o cara falou o contrário. Estranho isso, muito estranho. Aqui mostra que o esforço possui papel crucial. Aí fala assim, mas o outro grupo não hipertrofiou. Não, porque o grupo fez com baixa intensidade e baixo esforço. Aqui foi baixa intensidade e esforço máximo. E outra coisa que o artigo me mostra é que se você treina com intensidade alta, mesmo que o esforço, mesmo que você fique mais distante da falha muscular, aí nesses casos o volume acaba contribuindo positivamente. E um outro ponto, mesmo que você não pegue muito, mesmo que você não treine até a falha, levantar mais peso parece corrigir isso. Mas agora afirmar que treinar com baixa intensidade é perder músculo, aí tá de sacanagem. Com relação ao aumento de força, todo mundo aumentou força, eram destreinados e a adaptação neural, ela aconteceu em ambas as situações. Contudo, foi significativamente maior no grupo que treinou com mais intensidade. Não estou negando isso, porque independente do que eu penso ou deixo de pensar, quando eu apresento um artigo, eu tenho por obrigação moral passar os resultados na íntegra, limpinho, sem sobrepor o meu pensamento às evidências. Outro ponto, em treinamento de força com diversas intensidades, quando realizado até a falha muscular, pode induzir hipertrofia de forma similar entre si. Evidência, 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 evidência. Evidências científicas. Não saiu daqui. Com relação à hipertrofia, revisão sistemática, linha central, tendência que é a linha central. Toda vez que o diamante, que é esse cara aqui, que é o compilado do resultado dos artigos anteriores, ultrapassar a linha central, significa que o P é maior do que 0,05, ou seja, não há diferença estatística entre os grupos. Com relação à hipertrofia, o diamante cruza a linha central. Então, para a hipertrofia, treinar com intensidades mais baixas ou intensidades mais altas, moderada, baixa ou alta, os resultados são similares. Para força, sim, a intensidade mais alta parece contribuir significativamente mais, mas para hipertrofia, não. Vamos para mais evidências? Existe uma intensidade mínima para hipertrofia? Bom, Ozaki e colaboradores sugerem que treinar com pouca intensidade pode promover respostas hipertróficas similares a intensidades mais altas, desde que o esforço seja elevado. Então você não está perdendo músculo. Menor estresse metabólico, maior estresse mecânico, maior estresse metabólico, menor estresse mecânico, quando comparado a esse. Evidentemente, aqui também tem estresse mecânico e aqui também tem muito estresse metabólico. A diferença é que o tempo sob tensão da realização de uma quantidade de peso menor acaba sendo maior. Tempo sob tensão. Vamos lá. Ao treinar com esforço máximo, baixas intensidades induz maior estresse metabólico. Ozaki e colaboradores. Já tem 8 anos essa evidência. E o estresse metabólico superior pode compensar um menor estresse mecânico. Ozaki 2015. Isso, inclusive, explica alguns mecanismos hipertróficos que são induzidos por atividades como pedalar ou até mesmo caminhar. Nós temos evidência na literatura de indivíduos que caminharam com oclusão vascular e aumentaram força e massa muscular. Foi com oclusão. Houve maior estresse metabólico do que no membro contralateral, que foi feito sem oclusão vascular, ou quando você faz o exercício sem a oclusão. O objetivo do vídeo não é falar sobre oclusão, é falar sobre o estresse metabólico em intensidade alta e intensidade baixa. Vamos dando continuidade aqui, para não sermos parciais. 100% de um RM, hipertrofia? Sim. 80%? 50%? 30% hipertrofia? Aí começaram a perguntar,
Qual é a menor intensidade que é capaz de induzir hipertrofia? Acabamos de ver, segundos antes aqui, evidência do Lascivicius com 30% de uma repetição máxima, induzindo hipertrofia de forma similar a treinar com 80% de uma repetição máxima. Rick Ogasawara, homens jovens, 3 anos de treino, treinaram por 6 semanas. Um grupo fazia treinamento de força com 30% de um RM e outro grupo com 75% de um RM. Intensidade baixa, intensidade mais alta. Em relação à força, o resultado high load e low load aumentaram de forma significativa. Contudo, se você for avaliar, ambos aumentaram de forma significativa, mas o resultado foi significativamente superior para high load, tá? Ambos aumentaram significativo, contudo, com superioridade estatística para o high load, que era 75% de um RM. Força, o que corrobora a meta-análise que eu mostrei há poucos segundos. E em relação à área de secção transversa do peitoral, do peitoral aqui, ó, ambos aumentaram de forma significativa, sem diferença entre os grupos. E para o tríceps braquial, só com supino, ambos aumentaram de forma significativa, sem diferença entre os grupos. Então 30% de novo gerando hipertrofia de forma significativa. Treinar sem peso é capaz de induzir hipertrofia? Brittany Counts e colaboradores em 2016 submeteram indivíduos a treinar em 2 modelos. Em um dos membros eles treinavam com 70% de um RM e no outro membro treinavam com 0% de um RM. Flexionavam o cotovelo e a resistência para flexão de cotovelo era o tríceps e o tríceps fazia o movimento de extensão e o bíceps era o antagonista no caso. Então a ação concêntrica e excêntrica de bíceps braquial, que foi o músculo avaliado, acabou sendo mediante a tensão imposta pelo tríceps braquial. Você sabe qual foi o resultado relacionado à hipertrofia? Muscle thickness. Ambos os grupos hipertrofiaram de forma significativa nas 3 porções do bíceps ou nas 3 porções anteriores avaliadas, sem diferença entre os grupos. O objetivo aqui não foi sugerir que você treinasse sem peso, é simplesmente apresentar as evidências de que será que é necessário e mandatório aumentar ao infinito e além a quantidade de peso? E será que é verdade a informação que eu mostrei no começo desse vídeo de que se você treina com pouco peso ou pouca intensidade você está perdendo músculo? Então, agradeço você que ficou aqui até o final. Manda esse vídeo para algum amigo que é maníaco por peso. O objetivo não é fazer com que o indivíduo pare de pegar peso, e sim conscientizar para que o indivíduo saiba que além da quantidade de peso, nós temos seleção de exercícios, ordem de exercício, recurso material, amplitude de movimento, número de séries, repetições, quantidade de peso, cadência, frequência semanal. Nós temos todas essas variáveis e o uso ou não de métodos intensificadores, além do esforço empregado à sessão. Tudo isso interfere na magnitude da hipertrofia e os seus resultados podem ser influenciados por isso. E um outro aspecto, aumentar de forma considerável a quantidade de peso, apesar de uma técnica precária, isso pode aproximar o indivíduo de um mecanismo de lesão. Então busque primeiro os aspectos qualitativos e depois passe para os quantitativos. O vídeo não tem, mais uma vez, o objetivo de te desencorajar a pegar peso. Não é o objetivo esse. É só questionar as informações que estão por aí na internet e apresentar o que as evidências científicas nos contam. Treine com quem estuda.